confesso pra vocês que fazer vídeo de possíveis temas de redação do Enem não é a minha parada preferida. Isso porque eu vejo que esses vídeos eles tendem a deixar os alunos muito desesperados, quando na verdade, gente, os vídeos sobre possíveis temas são exatamente isso que o nome diz, possibilidades. Então esse desespero, ele me preocupa muito. Mas toda vez que eu falo assim, galera, olha só, meu carro-chefe aqui é o ERJ, o que vocês querem ver sobre o Enem? Os alunos respondem, faz vídeo de possíveis temas. Então estamos aqui. Hoje vamos falar de um modo estudado sobre possíveis temas de redação para o Enem. E se você não me conhece, eu sou a professora Alana. Seja bem-vindo ao meu canal. Bom, gente, então o que eu fiz aqui? Eu fiz um estudo baseado nas últimas notícias, as últimas informações importantes, projetos de lei que a gente tem dentro da área de sociedade, política e cultura, separados por eixo, para que a gente fale sobre possíveis temas, coisas que estão em alta e podem virar um tema de redação do Enem. Então aqui a gente vai separar essas categorias em meio ambiente, saúde, educação, economia, cultura e comportamento, segurança pública e tem mais dois temas que eu coloquei aqui que eu acho que são interessantes de vocês pensarem, que vão entrar aí como um bônus, vai, categoria bônus. Vamos começar falando então sobre meio ambiente. E eu vou começar com ele, gente, porque sem dúvidas meio ambiente é a minha maior aposta para esse ano. A gente tem visto muita coisa voltada para meio ambiente, até porque a gente tá vendo uma crise ambiental, né? E um assunto que tá super em alta dentro dos simpósios, dos congressos, é a questão dos incêndios. É, sem dúvida, gente, um dos temas mais discutidos, se não o mais discutido dentro da área de meio ambiente. A gente teve, por exemplo, recentemente, o governo federal falando sobre a implementação de bases de fiscalização dos incêndios na Amazônia. A Marina Silva, que é a nossa ministra, agora na Comissão do Meio Ambiente do Senado, estava falando sobre os incêndios da Amazônia. Os incêndios no Pantanal, gente, isso tudo tem chamado muita atenção, a questão dos biomas, como que isso afeta os nossos biomas. Esse combate aos incêndios, ele envolve uma questão de clima mesmo, né? Uma questão climática. Então, pense nesses desafios pra gente combater, pra gente fiscalizar. Por que é tão difícil fiscalizar? O Pantanal, recentemente, ele passou pela maior seca dos últimos 70 anos. Esse uso de fogo é proibido no Pantanal e mesmo assim a gente tá vendo todos esses incêndios. Então existe uma preocupação real em barrar isso. Outro ponto importante dentro das questões ambientais, de temas de meio ambiente, é o tema de gestão de resíduos. Não só a gestão de resíduos sólidos, então o que a gente faz com o nosso lixo? Apesar de existir uma diferença aí entre resíduo e lixo, mas a gente não vai entrar nesse aspecto agora. E não só os resíduos sólidos dentro da separação que a gente já tá acostumado, como plástico, papel, alumínio, mas também os resíduos perigosos, os resíduos químicos, resíduos médicos. Qual é o papel dos catadores nesse processo? Como que a gente pensa na formalização desses trabalhadores dentro da implementação de indústrias de reciclagem? Então, gestão de resíduos sólidos também é uma coisa muito importante. A gente tem, por exemplo, como marco aí nessa questão de atualidades dentro de resíduos sólidos, a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A gente tem o Plano Nacional de Resíduos Sólidos também, então bastante coisa voltada para essa área. Mas não pensem só no recorte de resíduos sólidos, pensem em gestão de resíduos de modo geral. Porque pode ser que o tema venha aí com resíduos químicos e por aí vai, que também são questões importantes. E por fim, dentro da área de meio ambiente, qualidade do ar e qualidade da água também são temas que estão sendo bastante debatidos. Pelo que eu vi, até mais qualidade do ar, tá, gente? A gente teve recentemente um seminário, se eu não me engano, foi mês passado, que falava sobre isso. Eles estavam discutindo justamente isso. Como que a gente faz para melhorar a qualidade do ar? Isso foi abordado também no início do ano no planejamento estratégico que ele vai compreender o período ali de 2023 a 2027 e também abordava a questão da qualidade do ar. No final do ano passado, o governo ele lançou um projeto de monitoramento da qualidade da água lá no Alto Amazonas. Então, assim, a gente tem várias notícias que envolvem qualidade do ar e qualidade da água. Isso também pode ser um tema da sua redação do Enem. Dentro da área de saúde, gente, uma coisa que tem sido discutida é a questão do tabagismo já há muito tempo, né? A gente já espera esse tema há bastante tempo. Se você faz cursinho, você já fez redação sobre tabagismo. Mas agora a gente tem uma outra questão, que é o tabagismo na adolescência. Principalmente, gente, a questão dos cigarros eletrônicos. A popularização dos cigarros eletrônicos, do uso de cigarros eletrônicos, mesmo que a comercialização seja proibida no Brasil. Não faz o menor sentido, né, gente? Porque todo mundo sabe onde vende, onde compra.
mas é proibido. Esse ano, por exemplo, em junho, a gente teve um debate sobre a fiscalização de produtos de tabaco, de modo geral, e também dos cigarros eletrônicos. Um debate que teve ali uma ligação direta com a Anvisa. A gente tem também um Dia Mundial, né, sem tabaco. E nesse Dia Mundial sem tabaco, houve um debate junto com o Ministério da Saúde sobre a proteção das crianças contra essa indústria do tabaco, que está sendo muito popular, inclusive, entre influenciadores. E a gente sabe do potencial de influência que esses indivíduos, esses influencers exercem sobre as crianças, sobre os adolescentes. E se eu não me engano, em março, a gente teve uma discussão também sobre manter ou não essa proibição da comercialização, e a Anvisa votou por manter a proibição. Então a gente teve esse debate aí. O segundo tópico, gente, a gente vai falar dele porque ele é um dos tópicos que também estão mais em alta, mas já caiu recentemente, que é a questão da alimentação. E quando a gente pensa em desnutrição, a gente pensa só normalmente em criancinhas muito magrinhas sofrendo, mas na verdade a desnutrição ela pode afetar indivíduos obesos também. A questão da obesidade também é uma coisa que tem sido muito debatida na nossa sociedade. Então essa questão da alimentação ela pode virar um tema na sua redação. E dentro desse tema, entra também a questão da amamentação e do leite materno. Alana, mas isso é muito específico. Eu sei, gente, mas está sim sendo debatido dentro das áreas de saúde. Então, se tá em alta, pode sim ser um tema de redação do Enem. A gente teve um evento esse mês mesmo. Se eu não me engano, foi a Semana do Aleitamento Materno, acho que foi isso, que ele discutia essa questão da amamentação, da importância da amamentação. A gente teve também uma campanha esse ano, que foi a Reduzindo a Lacuna, Apoio à Amamentação para Todos, acho que foi isso. Que também discutia essa questão do aleitamento materno, também apontava ali que é uma questão importante. E aí esse tema ele passa também pela questão da doação de leite materno, que é uma coisa que a gente quase nunca discute, né? Mas que também foi muito debatida, tá? Dentro desse eixo, desse nicho. Em ciência e tecnologia, gente, muita coisa voltada para sustentabilidade, como eu falei para vocês. A gente está debatendo em vários ministérios muito a questão do meio ambiente. Monitoramento das secas, uso das tecnologias para ampliar esse monitoramento e essa fiscalização. Da mesma forma, monitoramento e fiscalização das queimadas. A gente tem algumas discussões voltadas para a transformação digital. Então, para a gente ter cada vez mais um caminho direcionado do Brasil para essa transformação digital, mas ao mesmo tempo que isso envolva capacitação digital, então que as pessoas estejam capacitadas para lidar com essa transformação, a gente precisa desse equilíbrio. A questão das inteligências artificiais, inclusive eu estava vendo um negócio sobre isso recentemente, que era sobre a contribuição das inteligências artificiais na astronomia. E a gente tem vários programas voltados para isso mesmo. A criação, por exemplo, dos centros de pesquisa aplicada em inteligência artificial. Toda a questão que envolve a qualificação para esse futuro digital, como a gente falou, envolvendo inteligências artificiais. O Enem pode abordar, por exemplo, com vocês a questão dos golpes. Como que a gente precisa capacitar a população e quais são os desafios que envolvem essa capacitação para lidar com as inteligências artificiais. A gente tem um eixo no nosso Ministério da Ciência e da Tecnologia que envolve justamente as inteligências artificiais, e nesse eixo eles falam que um dos objetivos é justamente a questão da responsabilidade. E por fim, mas não menos importante, queria destacar para vocês a questão da exposição a telas. Como que isso compromete o desenvolvimento de crianças e adolescentes, os perigos dessa exposição a telas, a questão da nomofobia, que é esse medo de você ficar sem o seu celular. Tudo isso também está sendo discutido dentro da nossa área de ciência e tecnologia no Brasil. E também pode virar tema na sua redação. Inclusive, gente, essa questão da exposição precoce a telas é um tema que tá super em alta e tem sido debatido em muitos lugares, né? Dentro da área de educação, sem dúvidas, a questão das escolas em tempo integral, da educação em tempo integral e uma educação que seja integral, ou seja, que desenvolva o indivíduo integralmente. Então que ele possa desenvolver ali a sua habilidade de ser talvez o maior músico do Brasil, mas ao mesmo tempo tenha conhecimento de matemática, português, história, geografia. Quais são os desafios que envolvem, né? Afinal, essas escolas, elas envolvem a criação de estruturas, elas envolvem a criação de novas escolas, mais espaços que possam ser compartilhados. Não é só ampliar a jornada escolar. A gente precisa de dinheiro, a gente precisa de uma estruturação que seja adequada. Gente, isso já vem sendo discutido não só agora no governo Lula. É, assim, uma pauta muito em alta dentro da área de educação do nosso país. Isso se discute o tempo inteiro. Escolas de tempo integral, escolas de tempo integral. Então pode ser sim que esse seja um tema da área de educação. A questão da educação ambiental também está muito em alta, gente. Como eu falei,
tudo tá envolvendo o meio ambiente e sustentabilidade, né? Então a questão da educação ambiental, como que você prepara o indivíduo que já vai nascer tendo que remediar problemas ambientais que vão ser gravíssimos, já estão sendo gravíssimos, mas que agora, mais precisamente, a gente vai começar a sentir esses efeitos de modo ainda mais grave, ainda mais agressivo, e muitos deles que a gente não tem como voltar atrás, a gente só tem como tentar tratar ali para que eles não sejam tão agressivos, mas a gente já vai sentir esses efeitos. A questão da inclusão também é sempre uma pauta dentro do Ministério da Educação, de modo geral, mas dentro das discussões sobre a educação no nosso país, como que a gente garante uma inclusão que seja de fato efetiva, não só a inclusão de PCDs, mas também inclusão de indivíduos trans, inclusão de pessoas que estão nas estatísticas de evasão escolar. E aí eu acrescento mais um eixo aqui dentro dessa área de educação, que é a questão da educação financeira e da educação alimentar. Educação financeira também é uma parada que a gente já vem discutindo há bastante tempo e já vem figurando aí como um possível tema de redação do Enem há bastante tempo também. Dentro da área de economia, vou deixar você adivinhar. Sustentabilidade. Gente, foi firmado o Pacto pela Transformação Ecológica. Ó, eu vou até, pra você não dizer que sou eu que tô falando, entra agora num perfil aí de economia do Brasil. Sei lá, Ministério da Fazenda. Olha como tá tudo voltado para ecologia, para meio ambiente. Então essa questão da transformação ecológica, todos os insumos que estão sendo voltados para isso, até o próprio G20, né, que é um elemento importante para a gente considerar quando a gente pensa em atualidade. Algumas discussões sobre a reforma tributária. Então como que nossos impostos são cobrados, como que eles são administrados pelo governo e as novas propostas que a gente está tendo em relação a isso. Outro ponto que já se discute há bastante tempo dentro dessa área de economia, principalmente em relação ao Brasil, né, porque os temas do Enem, eles trazem esse recorte do Brasil, é a questão da inadimplência. Aqui no Brasil é muito cultural a gente, sei lá, fazer uma compra e parcelar em 10 mil vezes no cartão. E depois a pessoa nem sabe como que vai pagar aquilo, fica desempregada, não tem como pagar. Então isso é muito cultural, entra também no eixo de educação financeira. E, gente, eu vi bastante coisa relacionada dentro de inadimplência a trazer facilidades para os microempreendedores, para que eles consigam se desenvolver. Então, esse tema talvez possa aparecer aí no meio, até dentro de empreendedorismo digital, passando aí por essas questões de economia também. Ah, gente, outra coisa também, jogos de aposta. A gente tá vendo muita criança, muito adolescente usando esses jogos de aposta, mesmo sendo proibido. E a gente tá tendo muita discussão em relação à fiscalização e regulamentação das casas de aposta. Então, como que a gente faz para que isso não vire um grande problema de saúde? Porque a gente sabe que esses jogos, eles viciam sim. E principalmente, como que a gente faz para que isso não vire um problema de saúde que já afeta as nossas crianças e adolescentes desde cedo. Então essa também tem sido uma pauta importante dentro do Ministério da Economia. Na área de cultura e comportamento, um dos temas mais debatidos, gente, patrimônio histórico e cultural do Brasil. Patrimônios imateriais. Então todas aquelas formas de conhecimento, de expressão, todos aqueles costumes de uma sociedade que são tombados e considerados patrimônios imateriais. Preservação, essa é a palavra, gente. Como que a gente preserva, conserva, estimula ao contato com esse patrimônio material e imaterial, com esse patrimônio cultural de modo geral. Questões também relacionadas à literacia familiar. E aí eu procurei também, gente, aquilo que era voltado mais para a área de juventude, infância, terceira idade. E ó, dentro da área de terceira idade, uma coisa que a gente tem visto bastante discussão é a questão do envelhecimento ativo, da importância do envelhecimento ativo, da importância de se olhar para os idosos como indivíduos ativos que precisam estar envolvidos em atividades, têm o direito de estar envolvidos em atividades. E dentro da questão das crianças, bastante coisa também voltada para trabalho infantil. Eu tinha até separado isso aqui para colocar dentro do eixo segurança, mas vamos falar dele aqui também, já que a gente já tá falando de comportamento, como que esse trabalho infantil, mesmo acontecendo escondido aí, né, muitas vezes, ele é uma questão de segurança pública e é também uma questão de comportamento, porque por mais que a gente tenha flagras aí de crianças trabalhando em fazendas de cacau, por exemplo, essas marcas de chocolate continuam vendendo seu chocolate, ou então flagra de uma criança trabalhando em uma fábrica de roupas e a gente vê essas marcas continuando a venderem as suas roupas, paga uma multa e continua ali, segue o bonde, então é uma questão que tá em alta também. Meu Deus, esse vídeo tá enorme. Pra gente fechar, segurança. Trabalho análogo à escravidão, gente. Trabalho análogo à escravidão é um assunto que a gente já debate há muito tempo aqui no Brasil e que continua em alta porque continua a acontecer. Um assunto que envolve também a questão da conscientização. Então, pessoas que nem se identificam, elas nem sabem que elas estão
em uma situação de trabalho análogo à escravidão. Outro tema que está sendo debatido dentro dessa área de segurança é a questão de um ambiente virtual seguro para crianças e adolescentes. A gente sabe que aí entram vários fatores, não só a questão do limite de idade, né, mas também a proteção de dados, privacidade de dados. Agora, com o uso das inteligências artificiais também, isso fica ainda mais complicado da gente pensar. Os jogos online, né, hoje a gente tem muitos jogos online e as crianças estão expostas a esses jogos, então isso também é um ponto importante. E, gente, um assunto que está sendo muito debatido é a questão do roubo de celulares. Ah, Elana, você não acha que esse é um tema muito específico pro Enem? Até acho, mas eu preciso trazer aqui, gente, porque se ele tá nas discussões em alta, a gente tem que falar dele. Vocês sabiam, por exemplo, que a gente tem um programa do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, que é o programa Celular Seguro, que é um programa voltado especificamente para combater o roubo de celulares no nosso país? Então vai que isso vira um tema de redação do Enem, né? Ele precisa estar aqui, gente, como eu falei. O que eu tô trazendo pra vocês é um apanhado daquilo que tá em alta, então se está em alta, precisa estar nesse vídeo. E pra gente fechar, tem dois assuntos que eu acho que é interessante sim de vocês olharem, mesmo que eles não apareçam nessa lista de modo direto, que é a questão do desenvolvimento de cidades inteligentes, que é uma coisa que envolve tecnologia, mas envolve também sustentabilidade. O conceito de cidades inteligentes, ele vem figurado em diversas discussões do nosso país, junto ali com a questão da transformação energética, do desenvolvimento sustentável, das tecnologias de comunicação e informação e, junto com ele, a questão da mobilidade urbana. A mobilidade urbana é um problema que a gente já enfrenta há muito tempo. Eu tava vendo aí os debates dos candidatos de São Paulo, como que eles falaram, aqueles que falaram, né, porque tem uns que só enrolam, como que eles falaram sobre mobilidade urbana. Como que a gente faz uma mobilidade urbana sustentável. O impacto, por exemplo, da implementação de bicicletas compartilhadas, o que isso pode trazer de benefício, quais são os desafios que a gente enfrenta para construir, de fato, uma mobilidade urbana sustentável. Todos esses são elementos que podem aparecer também como temas de redação. Ufa, gente, falamos muito, né? Mas como eu falei, o principal objetivo desse vídeo não é que você fique desesperado tentando saber, ai, se isso cair, meu Deus do céu. Não, é só você saber que existe essa discussão no nosso país, saber que esse é um tema de atualidade, pode figurar inclusive numa questão sua, e saber que se isso é uma possibilidade de redação, é interessante você dar uma olhadinha e pesquisar. No Enem, gente, se existe alguma forma da gente estar mais próximo do tema, é assim, mas não perca seu tempo tentando adivinhar o tema, porque o medo do aluno é esse. Caraca, se cair esse tema e eu não souber falar. Na verdade, uma boa preparação, ela vai fazer com que você esteja preparado para falar de qualquer tema. É o que eu faço com os meus alunos. Quando eu preparo um aluno meu do Enem, eu não fico deixando os alunos desesperados com olha, gente, isso aqui pode virar tema. É claro que eu compartilho com eles, como eu compartilhei com vocês. Olha, eu vi uma notícia sobre isso. Caramba, todos os nossos setores estão voltados para o meio ambiente e para a sustentabilidade. Claro que isso eu passo para eles, mas eu preparo meus alunos para. Fica tranquilo, qualquer tema que cair, você vai saber falar. Então prepare-se para a redação dessa forma, para que qualquer tema que cair, você consiga falar sobre ele, tá bom? Então, fiz esse vídeo para sanar aí essa demanda do coraçãozinho de vocês. E eu espero que eu tenha ajudado e a gente se vê no próximo vídeo.